Olá, turma, boa noite. Primeiramente, é um imenso prazer, estar aqui retornando às nossas videoaulas. Tivemos um momento da nossa disciplina que passou pelo percurso de alguns seminários, de alguns autores que trabalham muito bem a psicanálise, entre eles Jung, Melanie Klein, Winnicott, Lacan, e por aí vai, certo? Nós tivemos uma pequena vamos dizer assim, percurso por esses autores. E hoje nós vamos retornar a nossa aula falando sobre o que nós chamamos de desenvolvimento psicossexual, segundo a teoria da psicanálise, tá bom? Então, dentro desse percurso, nós vamos entender como é que ocorre o desenvolvimento do sujeito, né? Tendo como base que nós chamamos de desenvolvimento biopsicossexual. Turma, preparem aí as dúvidas de vocês, tá? Esse é um momento de construção, é um momento que vocês poderão aí utilizar posteriormente dentro da psicologia. Então, vamos conhecer como é que vai se como é que ocorre esse desenvolvimento biopsicossexual segundo Freud? Bom, todos os seres humanos ocultam as verdades nos assuntos sexuais. Freud é um dos autores que vai trabalhar muito a questão da sexualidade do sujeito, uma vez que na época de Freud a sexualidade ela era tida como um tabu. Então, poucas pessoas falavam sobre a sexualidade e Freud veio dizer o quê? Que uma criança ela é um ser sexual. Então, se ainda hoje essa expressão ela causa de certa forma um impacto na vida do sujeito, imagine na época de Freud, em que a sexualidade de certa forma era um assunto que tinha algumas restrições. E se tratando da criança, como é que nós podemos dizer que uma criança ela é um ser sexual, né? E é com base nessas questões que nós vamos trabalhar a aula de hoje, focando no que nós chamamos de desenvolvimento psicossexual segundo a teoria de Freud, tá bom? É importante, turma, não nos esquecermos de que quando nós falamos sobre desenvolvimento, né, nós não podemos deixar de lado o que nós chamamos de inconsciente, tá? Então, assim, o inconsciente, turma, como eu já havia falado para vocês, ele se revela no sujeito, né, através dos sonhos, dos atos falhos, dos shifts, dos sintomas. Esses sintomas que eu falo, neuróticos ou psicóticos, são sintomas de acordo com a estrutura do sujeito. Então, vamos imaginar que um sujeito seja neurótico, né? Ou seja uma mulher histérica. Para onde é que ela vai deslocar os seus sintomas? Para o corpo, né? Então, através de algumas dores, através de algumas doenças que a gente chama psicossomáticas, tá? Então, quando nós falamos sobre desenvolvimento sexual, nós não podemos deixar de lado o inconsciente. Então, entenda, quando nós formos falar sobre o desenvolvimento, tem muita coisa dentro do desenvolvimento que é inconsciente. Não vão pegar essas questões pelo que nós chamamos de consciente, mas sim pelo inconsciente. Então, Freud vai nos trazer a seguinte questão, né? Em regra, as primeiras causas dos transtornos mentais têm sua fonte em fatores que atuam diretamente ou durante as primeiras fases do desenvolvimento. O que isso quer dizer, gente? Que segundo Freud, a maioria dos possíveis transtornos que ocorrem na fase adulta tem sua origem nas primeiras fases de desenvolvimento da criança. Então, vamos imaginar que se essa criança ela vive situações traumáticas ou situações que marcam o seu inconsciente, possivelmente ela poderá desenvolver algum transtorno mental, tendo como base as fases que essa criança irá percorrer ao longo da sua história, ao longo do desenvolvimento. Lembrando que
que quando nós falamos de sujeito dentro da psicanálise, nós temos que entender que um sujeito é um ser singular. Significa dizer o quê? Que o que acontece com um sujeito pode acontecer com um outro sujeito, mas irá existir uma linha entre esses dois desenvolvimentos que se chama singularidade. Então, o que um sujeito vai pegar para si pode ser que um outro sujeito não pegue. Nesse sentido, o que é que eu estou dizendo? As pessoas elas passam pelas mesmas fases de desenvolvimento, até por mesmas situações parecidas. Porém, a forma como o sujeito irá internalizar essas experiências, elas são de forma particular, singular. Então, Freud traz aí uma contribuição de que os transtornos mentais elas têm a sua fonte, a sua origem nesses primeiros anos de desenvolvimento do sujeito, tá bom? Vamos compreender de alguma forma, como é que acontece esse desenvolvimento, né? Vou voltar aqui. Então, assim, para que Freud explicasse sobre o que é o desenvolvimento, ele vai nos falar a seguinte questão: existe uma força que impulsiona a criança através das fases da sexualidade infantil. Ele vai dizer que essa força é chamada de libido. Gente, se vocês forem compreenderem essa palavra, a libido nada mais é, segundo a psicanálise, é um desejo, né, uma vontade, uma fome, e também está associada a uma questão libidina ou sexual no sentido de energia. Então, quando nós falamos de libido, ela é, em suma, uma energia que gira em torno do sujeito que vai definir os seus desejos e, de certa forma, os seus comportamentos. Quando nós falamos a criança tem uma intensa vida libidinosa, significa dizer que existe uma energia localizada em cada fase do seu desenvolvimento. Então, inclusive durante a sua fase de lactente, se masturba, ou seja, essa questão da masturbação, gente, não quer dizer que a criança ela tem alguns transtornos por apresentar esse comportamento. Significa dizer o quê? Que a criança ela tem a curiosidade de descobrir o seu corpo. Então, Freud vai utilizar esse termo aí para dizer sobre essa descoberta, sobre essa do que ele chama de masturbação, significa a descoberta do próprio corpo. E para descobrir esse corpo existe uma energia, ou seja, uma energia que percorre o sujeito e que vai dar origem a determinados comportamentos. E aqui ele nos traz que a boca é o primeiro centro de prazer sexual, que esse prazer sexual ele vai estar dentro do que nós chamamos de fase oral. Gente, lembrando, quando nós falamos sobre energia, vamos utilizar, para que isso fique mais claro para vocês, libido significa desejo, vontade, fome sexual. Isso, todas as vezes que vocês forem verem esses termos dentro da psicanálise, vocês vão entender como uma energia. Ou seja, a energia é o que é uma força que vai direcionar alguns comportamentos. E essa energia é igual ao que nós chamamos de libido. Vamos compreender aqui de forma detalhada, tá? Tenho todos esses sinônimos aqui. Vamos entender que a libido, ela seja essa energia que vai dar, vamos dizer assim, o pontapé inicial para determinados comportamentos. Ok, turma? Vamos agora compreender como é que ocorrem as fases do desenvolvimento psicossexuais segundo Freud. A primeira fase do desenvolvimento, gente, ela é tida como que nós chamamos de fase oral, tá certo, turma? Mas o que é que significa, o que é que acontece nessa fase oral? Tá? Primeira coisa, gente, a fase oral, ela acontece, tá bom? Pensem bem, a fase oral acontece entre 0 e 2 anos de idade. Nessa fase, gente, existe aqui duas questões que Freud vai nos trazer.
ele vai dizer que a libido, ou seja, a energia da criança está voltada toda para a zona erógena que se chama boca. Então, entre 0 e 2 anos de idade, é uma fase que ele chama de primitiva e que as necessidades da criança ela estaria concentradas em alguns comportamentos, como sugar, como morder. Então, imagine, na fase oral, a libido da criança é o que? A energia da criança é direcionada para o que nós chamamos de fase oral. A fase oral, por quê? Porque ela direciona a satisfação de suas vontades através da boca. Então, imagine que entre 0 e 2 anos de idade, a zona erógena da criança é a boca, ou seja, é onde ela tem a maior, vamos dizer assim, destinatário de energia. É onde a criança mais utiliza dentro dessa fase de desenvolvimento, é a zona que a criança mais utiliza. Por quê? Porque ela precisa se alimentar, ela precisa mamar e, de certa forma, se alimentar. E essa alimentação ela ocorre através do que nós chamamos de zona erógena. Então, turma, é importante vocês saberem que nessa fase, na fase oral, temos duas funções aí que desenvolvidas na criança, que é o que Freud chama de dependência e da confiança. No desenvolvimento do seminário Erikson e Erikson, ele vai falar também sobre o desenvolvimento acontece em fases e cada fase dessas vai ter particularidades. Freud vai dizer que 0 a 2 anos de idade, o que vai prevalecer é uma dependência. Por que é dependência? Porque entre 0 e 2 anos, a criança ela depende do seu cuidador para que ela sobreviva. Então, ela vai estabelecer aí um período de dependência e chegando aos 2 anos de idade, ela vai aprender a desenvolver o que Freud chama de confiança, ou seja, mesmo que sua mãe saia, vamos dizer assim, do seu campo de visão, ela já vai começar a entender que a mãe existe. E que assim, mesmo que você esteja com fome, naquele momento não é possível alimentação, mas não significa que a mãe vai deixar você morrer de fome. Então, assim, determinadas questões aí nessa fase, ela é fundamental para a criança, né? Então, vamos entender, existe uma dependência e existe vamos dizer, o estabelecimento que Freud vai chamar de confiança. Tá certo, turma? Então, vamos aqui entender algumas características dessa fase, né? A fonte primária de satisfação, de prazer e de satisfação do bebê é o que nós chamamos da boca, né? A boca é a principal fonte primária de prazer e satisfação, porque é através dela que a criança se mantém ou satisfaz o seu desejo. Temos a estimulação das regiões orais do corpo, né, que é através da boca. O bebê ainda, gente, nesse primeiro momento, ele ainda não distingue as sensações do seu corpo e as sensações que vêm de fora. Isso significa dizer o quê? Que nesse momento a criança, ela é como se fosse um pedaço da mãe. Ainda ela não consegue fazer ter o entendimento que existe uma mãe e ela existe. Nesse momento, ela ainda é como se fosse parte da mãe, até porque ela sai desse útero quando chega o período dela nascer, mas ela ainda vai precisar passar por um processo de adaptação ao mundo exterior. Enquanto que isso não ocorre, o desejo dela, no caso, pegando um pouquinho de Lacan, o desejo da criança nada mais é do que um desejo da mãe. Então, assim, ela não vai ter aí uma diferenciação. Eu vou chorar e esse choro é de fome, esse choro é de sono. Ainda não existe ela não consegue ainda diferenciar isso. Mas a mãe, dentro do seu inconsciente, ela, para lidar com esse choro, ela de alguma forma vai utilizar desses mecanismos. Esse choro aqui é um choro de dor, esse choro aqui é um choro de fome, né? Então, temos aí essas características da fase oral, tá bom, gente? É assim, gente, cada fase que o sujeito passa na vida, ele vai deixando marcas, né?
Então, assim, é importante que vocês possam saber que, assim, nessa fase a criança ela começa também a ter, vamos dizer, alguns comportamentos, como de morder o peito da mãe, ou até mesmo de machucar esse seio, né? Porque assim, o Winnicott também até traz na sua teoria que ele vai dizer que existe um seio bom e um seio mau, né? Então a criança adora aquele seio e odeia um outro. Nesse entendimento, a criança vai